cidadania sacrificial, vocês estão vendo aí minha tela, acredito eu. Então, é cidadania sacrificial, neoliberalismo, capital humano e política de austeridade. Como a gente viu da última vez, Andy Brown, né, professora da Universidade da Califórnia, e aí tem alguns conceitos chaves para pensar o que ela está pensando quanto cidadania sacrificial, é a ideia do sujeito se tornar um capital humano, e que essa ideia do sacrifício é justamente a aceitação de uma nova subjetividade neoliberal. Alex, fecha teu áudio aí. Tá dando barulho aqui. Valeu. Bom, e aí então essa ideia de que cada um vira uma empresa individual, a ideia do empresário de si, né? Então cada um tem que custear o seu consumo, educação, capacitação e tudo isso para servir aos interesses do mercado, ou seja, para você ser empregado no mercado, você precisa então fazer um investimento em si mesmo, e essa ideia então de que você vira uma empresa da qual você precisa se capacitar, você precisa se vender enquanto um produto para ser consumido pelo mercado. Então, essa ideia então de um empresário de si é que você então vai fazer isso e vai fazer isso de modo individual, né? Sem uma ajuda. Nesse sentido, o Estado ele não está ali presente para promover, ajudar em nenhum tipo de subsídios nesse sentido, tanto na educação quanto na saúde. A educação seria uma educação privada, em que você paga pela educação, e a saúde também seria por meio dos planos de saúde. Então, o Estado sairia e veria esses lugares, né, como gastos e não como investimento. Então, a ideia de virar um capital humano, ele transforma e divide a população entre aqueles que são fracassados e perdedores, mas numa ideia de um empreendedor. Então, você vira um empreendedor, e aí, como empreendedor, você corre riscos, porque você vai ter que meio que ser a sua própria empresa e se vender e conseguir se capacitar. Se você não consegue se capacitar, se você não tem, muitas vezes, dinheiro para investir no seu próprio capital cultural, né, no sentido Bourdieu do termo de ter capital cultural, e esse capital cultural ele é possível a partir de uma determinada classe social. Então, tem determinadas classes sociais que têm possibilidade de investir mais em si mesma do que outras. Então, esse produto, como pessoa, como capital humano, ele fica mais vendável do que outros capitais humanos. Então, essas diferenças sociais elas vão se agravando justamente porque você não tem um Estado enquanto promotor de justiça social. É como se você tirasse o meio social em que as pessoas vivem e falassem para ela, olha, agora vocês precisam investir em si mesmas para poder, então, ascender socialmente. Eu não tenho estatísticas aqui em mão, mas as estatísticas de mobilidade social na nossa sociedade brasileira, principalmente, ela é muito baixa. É muito difícil, leva gerações e gerações para haver uma ascensão social. É claro que você tem casos de exceções, mas eles são justamente casos de exceções à regra, porque a regra é justamente uma pouca mobilidade social. Então, no final das contas, o que se critica muito no projeto neoliberal é justamente essa impossibilidade e essa dificuldade numa sociedade muito desigual de ascender socialmente. Aí é claro que vão pegar muitos exemplos, né, existem países ricos que adotam projetos neoliberais. E aí eu até tenho um livro aqui do lado, que é do Eduardo Moreira, que é um economista, e ele vai justamente falar sobre isso, falar que os neoliberais, eles defendem muita tese que o liberalismo dá certo porque eles pegam o exemplo dos países desenvolvidos. E aí ele vai dizer, bom, mas quando você já tem um país rico e um país que tem pouca desigualdade social, quando você coloca um projeto neoliberal, você não acentua tanto as desigualdades, né? Você faz com que o sistema dê certo, mas porque o país já tem as condições de ser um país rico e que as coisas darem certo lá é muito mais fácil do que você fazer isso num país pobre. Então, no final das contas, um dos problemas da desigualdade, um dos problemas do neoliberalismo não darem muito certo nos países pouco desenvolvidos é justamente pelo agravamento
das desigualdades sociais. E aí a gente pode falar sobre monopólios de empresas, né? Quanto mais você deixa as empresas livres, né, para sem a presença do Estado regulando, regulamentando, elas justamente fazem monopólio e viram uma empresa única que concentra todo o campo, seja ele do transporte, seja ele, sei lá, tecnológico. Então você tem um monopólio do mercado. E esse monopólio do mercado faz com que você, para ser empregado, você só pode ser empregado naquela empresa, e aquela empresa começa, então, a editar as leis do trabalho. Então, por exemplo, a gente tem hoje, num período de pandemia, em que necessita-se mais pessoas ficaram desempregadas, e aí você tem entregadores, né, precisando trabalhar, mas como você teve uma demanda de mão de obra muito grande, esses trabalhadores, em vez de receberem o que eles recebiam antes, teve uma diminuição do valor pago, justamente porque tinha muitas pessoas começando a se cadastrar. Então, a lei da oferta e da procura, esse livre mercado, faz com que as pessoas trabalhem, mas que elas não ganham nem para sua própria subsistência, além delas ainda terem o ônus, né, de ter todo o risco assumido. Ou seja, se o entregador, for sofrer um acidente, a empresa, né, seja ela do iFood, ou seja do Rappi, ou seja de qualquer coisa, ela não vai prover assistência. Então, o, o transporte é da própria pessoa, então o risco do transporte é seu. Se você bater com o seu carro, é o seu carro que bate, a sua moto. Você arca com todos os riscos, o risco também da sua saúde. Tudo isso é você mesmo que arca, porque você vira o seu próprio empresário, né? Mas, em compensação, não tem Estado regulamentando, mas, em compensação, tem as leis das empresas. Então, se ao mesmo tempo o Estado sai, o Estado não está presente ali, quem está presente são as empresas dizendo, olha, o jogo vai ser jogado dessa maneira, você quer entrar? E também, como tem muita gente desempregada e uma população muito pobre que precisa de emprego, há uma sujeição às regras, né? Há uma sujeição a esse modo de vida, porque a ideia do sacrifício. É tipo, olha, a gente tem que fazer esse sacrifício porque é o único jeito da gente conseguir emprego, então a gente vai ter que aceitar o que der. E aí a gente pode fazer um paralelo com a fala do Bolsonaro, né? Quando ele chegou e falou assim, olha, vai ter emprego, só não vai ter direitos, né? As pessoas têm que escolher ou empregos ou direitos, não dá para ter os dois. Porque no final das contas, quando o Estado sai, as empresas elas entram e elas falam como as coisas vão ser. E como a maioria da população vende a sua força de trabalho, né, não tem bens materiais, ela tem a sua força de trabalho que vai ser então usada para conseguir gerar dinheiro, para conseguir produzir, elas então têm que se sujeitar às leis das empresas. Mas, no final das contas, é essa ideia do sacrifício. Porque a gente precisa fazer esse sacrifício porque ou é isso ou é nada. O discurso neoliberal, ele vende essa ideia de tipo, ou você se sujeita a isso, ou você não tem emprego, você não tem nada. E as pessoas acreditam nisso, as pessoas subjetivam essa ideia do sacrifício e elas acham que então elas têm que jogar o jogo tal como ele aparece para elas, como se não existisse uma outra opção, como se o Estado não, como se não fosse papel do Estado de alguma maneira estar presente nessas áreas, estar dizendo o que pode ou o que não pode. A ideia então de você desmotivar os sindicatos, né? Fazer com que as pessoas elas não se unam mais enquanto trabalhadores e lutar contra uma causa em comum. Por isso que as empresas são tão proativas na desestruturação dos sindicatos. Bom, então, essa ideia de capital humano, né, que é justamente se transformar nesse objeto que vai ser um objeto vendável, né? Você vira um produto que você precisa, então, se vender. É claro que vai ter pessoas que vão conseguir se formar melhor, né? E aí você já tem as classes médias altas,
conseguindo cursar um curso universitário de qualidade e sendo vendável mais facilmente, outros nem isso. Então, você tem essas diferenças que vão transformando as pessoas em competidores uns com os outros, em que, na verdade, não há um projeto de união, de sociedade, mas um projeto individualista, em que um vira um competidor do outro e as pessoas elas torcem para que os outros não derem certo justamente para elas conseguirem dar, para elas conseguirem ter o um emprego, porque no final das contas o capitalismo ele é um sistema excludente em que não tem emprego para todo mundo, não tem vaga para todo mundo, um ou outro vai conseguir um emprego e justamente as pessoas elas são vistas como competidores, né? Uma fica competindo com a outra. Essa ideia, então, de sociedade de propriedade foi do discurso do George Bush, falando justamente que os indivíduos eles têm que se responsabilizar pela sua própria segurança social, sua estabilidade, sua educação. Isso não é papel do governo. Bom, então, uma coisa que a Andy Brown levanta muito, que é essa ideia de que o neoliberalismo não é somente uma política econômica, não é somente uma ideia de mercado, de livre mercado, mas ela também é uma concepção muito maior de uma mentalidade, né? De uma moral, de uma ideia, então, que fundamenta as práticas. Porque, no final das contas, para você ter uma implementação de um governo neoliberal, você precisa com que as pessoas acreditem que aquilo é o melhor. E aí você tem o uso das grandes mídias sociais, a persuasão, né, usada para convencer as pessoas de que a reforma trabalhista é boa para elas, de que a reforma da Previdência vai ser bom para elas, porque vai gerar emprego, mesmo que na prática isso não gere, né? Mesmo que na prática a gente tenha estatísticas mostrando que a implementação da reforma da Previdência e da reforma trabalhista gerou empregos. E, pelo contrário, o que a gente vê é justamente a precarização dos empregos. É você ter uma relação trabalhista muito mais flexível, podendo, então, fazer com que as pessoas trabalhem cada vez mais e ganhem, ao longo do tempo, cada vez menos, sem direitos conquistados. E aí uma coisa interessante, essa ideia de direitos, né, que é uma ideia de que os direitos eles não são algo como o Locke pensava, né, são direitos naturais, inatos, mas os direitos eles são conquistas, lutas, e eles estão sempre em transformação, eles estão sempre em movimento, porque as leis elas podem ser o tempo inteiro alteradas, modificadas. Então, o campo do direito é um campo de disputa. E essas disputas, muitas vezes, elas são feitas por pessoas que estão ali representando interesses de grupos. E isso, o Rancière fala muito, né, sobre a questão de como o governo, que é aquele livro A Democracia do Rancière, como o governo democrático, que é um governo de democracia, que você usa a eleição para decidir quem vai governar, ao mesmo tempo ele elege somente um grupo oligárquico, um grupo que já está ali há muito tempo. Então, aquelas pessoas elas estão ali governando em prol de interesses particulares, muitas vezes, interesses daquelas pessoas que fazem parte da elite da sociedade. E quando a gente está falando de elite da sociedade, a gente está falando da bancada do agronegócio, que domina territórios gigantescos, que decide políticas ambientais, que você tem o Ministério do Meio Ambiente se juntando ao Ministério da Agricultura. Então, assim, são pessoas que, de fato, têm o poder e o dinheiro no Brasil. Não é, quando a gente está falando de classes altas, não é a classe média alta, a gente está falando dos super ricos, que não são taxados no Brasil, que tem... A desigualdade brasileira ela é gigantesca, eu não tenho os dados exatamente aqui, mas é mais ou menos 1% da população detém a renda de 80%. E num período de crise, você tem justamente essas pessoas que são as que mais lucram. E aí você fala, são os banqueiros, né? Os bancos são os que mais lucram em períodos de crise, justamente porque as pessoas se endividam, e se você pegar empréstimo, os empréstimos eles são quase 3% ao mês, enquanto você consegue, numa poupança, ganhar, hoje em dia, com a Selic baixa, quase nem 3% ao ano. Então, assim, é um lucro gigantesco, e quando você tem um período de crise, o Estado pede ajuda do governo, e o governo auxilia, né, dá dinheiro
para os bancos. Então, as instituições bancárias, elas são uma das instituições mais ricas e são as menos geradoras de riquezas, porque o banco, teoricamente, ele tem muito dinheiro, porque as pessoas, todo mundo tem uma conta no banco, todo mundo tem lá 2, 3 mil reais na poupança, e o banco tem a possibilidade de pegar os 2, 3 mil reais de todos os correntistas e aplicar em outros investimentos que rendam muito mais, e ele lucra esse dinheiro. Esse dinheiro que ele lucra, ele repassa para os acionistas uma parte, outra parte fica, né, para reinvestir em si próprio. Mas, de modo geral, quando há uma crise econômica, né, a gente teve o circuit break, né, a bolsa quebrando e o governo intervindo, aí o governo intervém, né? É um projeto neoliberal, mas quando a bolsa está para quebrar, o governo intervém para a bolsa, para a movimentação da bolsa. Então, no final das contas, a gente tem uma relação entre bancos e governo em que o próprio ministro da Economia faz o webinar para a XP, né, para a corretora. Então, você vê que é uma relação muito próxima entre os grandes banqueiros, entre o agronegócio e, de fato, as pessoas que estão ali governando, né? Você tem várias bancadas com interesses específicos, né? A bancada da bala, que quer liberalização das armas. Você tem várias bancadas com interesses específicos, mas que, no final das contas, a gente tem uma democracia, mas que não é uma democracia participativa. A gente não participa da elaboração das leis, e normalmente essas leis elas são criadas para atingir e para beneficiar determinados grupos, que são os grupos que mandam no país economicamente. Então, no final das contas, a gente tem um discurso neoliberal, que é um discurso que é de interesse muito das empresas e dos grandes latifundiários, porque os latifundiários justamente querem brigar pela demarcação de terras, os grandes latifundiários querem que passe o uso de agrotóxicos, então justamente quer o Estado mínimo dizendo, olha, deixa a gente fazer o que a gente quer, e ao mesmo tempo não, sem uma preocupação com o consumo, né? Sem preocupação com o meio ambiente, sem preocupação com o consumo. Então, quando a gente fala de um projeto neoliberal, a gente está dizendo, olha, não vai ter intervenção do Estado, mas não é que não vai ter legislação nenhuma, vai ter. Vai ter a das empresas, vai ter a das leis do mercado, que são justamente dos grandes empresários. Então, esse é um dos problemas que precisa ser ressaltado no neoliberalismo. Não é que não vai ter lei, vai ter outras leis. Então, é outras leis que beneficiam outros grupos econômicos, que não é necessariamente a população, o bem da população. Porque quando a gente está falando de um debate sobre Estado, a gente está falando ali debate desde que tem com Aristóteles sobre o que é um Estado, né? E a gente, quando pensa em Aristóteles um Estado, a gente está pensando, olha, o Estado existe para promover justiça social, para promover ao longo do tempo, do tempo, né, uma distribuição das riquezas. E aí o problema da minoria, que tem muito dinheiro, e a maioria da população pobre. Então, esse problema da distribuição das riquezas e da desigualdade social, ele já é um problema que você tem lá na Grécia Antiga. E aí a ideia de que o Estado ele existe justamente para promover justiça, já que o mundo não é justo. Se o mundo não é justo, a gente precisa promover justiça. E aí, quando você pensa que o Estado ele não tem mais o papel de promover justiça social, tudo que vira justiça é visto como um mal, é visto como uma ideia do socialismo, né? E é isso que ela trata aqui. O que é visto como socialismo, né? Porque, no final das contas, se o projeto neoliberal introduz uma ideia de que o Estado não mais promove justiça social, então tudo que é visto enquanto justiça social é visto como mal. E tudo que é visto como mal, eles juntam tudo num projeto socialista. Tudo vira socialismo. Então, o que hoje se ressignifica enquanto socialismo? Porque, no final das contas, se é um projeto neoliberal, individualista, né, cada um por si, não pode ser é tudo contra uma ideia de um projeto socialista, né? Socialista que pensa o social. Então, o social está acima do individual, está acima do indivíduo. Primeiro eu penso sociedade, depois eu penso a minha individualidade, né? O que serve para mim, primeiro o que serve para todos. Então, no final das contas, o que é visto enquanto socialismo
é justamente a ideia do benefício do bem-estar social, saúde, assistência social, e mesmo serviços de instituições públicas vêm ser codificados como socialismo e apontados como antítese de uma democracia de mercado. Então, no final das contas, o socialismo e a justiça social, saúde, educação, tudo que a gente pensa enquanto justiça social, ela vira sinônimo de socialismo. Então, é como se fosse uma ressignificação do que seria socialismo. E aí a gente pode falar de justiça social falando de Aristóteles, né? Eu sempre falo isso para os alunos quando a gente fala sobre o que é uma sociedade de iguais. No final das contas, a sociedade de iguais é a promoção de justiça. Porque o mundo não é justo, o mundo é desigual, as pessoas são desiguais. E quando a gente fala que o governo ele não vai se responsabilizar por justiça social, é a gente dizer que ninguém vai. Porque se o governo, o Estado, não se promover, não se preocupar com isso, não existe nenhuma outra instituição que possa tentar melhorar a situação da desigualdade social. Então, esse é um problema para o mundo capitalista, né? Então, ao mesmo tempo em que se estreitam os laços entre Estado, finanças, capital corporativo e ação conjunta de trabalhadores, consumidores e cidadão, é praticamente eliminada de fato tanto o discurso político quanto da imaginação política popular e das elites. E quando organizações de consumidores, trabalhadores e cidadãos são demarcados pela lei, tais como de identidade e o antagonismo que representam, logo se dissolvem, gerando aquela transformação na alma que Margaret Thatcher identificou como fundamental para o sucesso do projeto neoliberal. Então, assim, o que se precisa criar é essa ideia de não estreitar esses laços de união, de sindicatos, esses laços corporativos, essa luta popular, tudo isso é visto como um mal a ser combatido, né? Como vandalismo, como atraso, como aqueles que impedem que o país vá para frente. Então, cria-se todo um discurso, e é uma briga discursiva, que introduz aqueles que querem o progresso e aqueles que estão lutando contra, aqueles que não querem o progresso. Porque o progresso é desenhado de uma determinada maneira, e se você não está representando o que a mídia e as grandes corporações querem, porque no final das contas as mídias elas têm um poder fundamental, tanto que o próprio Bolsonaro falou, eu tenho meus próprios meios de comunicação, que é quem viu aquele documentário Privacidade Hackeada conseguiu ver como é a forma de informação, né, através de mensagens de WhatsApp, que milhares de pessoas recebem, que é disparado em massa. Então, a informação, as mídias, elas constroem verdades, e essas verdades elas são tomadas como inquestionáveis, é quase uma verdade dogmática que as pessoas acabam internalizando. E, no final das contas, a gente tem o discurso neoliberal sendo defendido pelas pessoas, que é a ideia de como se formam subjetividades, como se formam sujeitos que, a priori, você fala, nossa, como é que as pessoas conseguem defender uma coisa que é contra si próprias? Porque elas acreditam naquilo, elas acreditam que aquilo é o melhor, elas foram convencidas de que aquilo é o melhor. É o nosso novo regime de verdade, né? E junto com o governo, você tem a formação de uma ética, de uma conduta. Então, falei aqui sobre governança. Então, a ideia então, de governança é operar justamente uma epistemologia, uma ontologia e práticas despolitizantes. Despolitizantes no sentido da sociedade se unir, se juntar. Então, ela despolitiza as pessoas ao individualizar as pessoas. Então, olha só, a governança substitui a solidariedade horizontal dos sindicatos, da consciência de classe e as políticas de luta por equipes hierarquicamente organizadas, cooperação multilateral, integração entre partes envolvidas, responsabilização de indivíduo e antipolítica. Então, esse discurso antipolítico é um discurso que é importante para o projeto neoliberal, que faz com que o projeto neoliberal se desenvolva cada vez mais. Quando você bota numa empresa cargos em que uma pessoa tem hierarquia sobre as outras, você faz com que um tome conta do outro, né,
do vigiar e punir. Então, você cria uma rivalidade entre as pessoas, o espírito de competição, que um quer subir, ascender e tomar o lugar do outro, e não um espírito de coletividade, né, de solidariedade. Então, são justamente valores que as pessoas vão internalizando, que são valores do mundo do trabalho que elas generalizam para toda a vida. E aí a ideia da meritocracia, de você ascender no seu, no seu, no seu trabalho como se aquilo fosse algo desejável, porque para você ascender, alguém não ascendeu também, alguém não está na mesma condição que você e você está se destacando cada vez mais. E aí entra todos aqueles aspectos que o Rousseau falava tão mal da sociedade, né, que gera a cobiça, né? Então, quando você vive em conjunto, em sociedade, você quer aparecer mais que o outro, você quer ter mais bens que o outro, você quer se diferenciar eticamente. Então, você tem toda uma vontade de se destacar das outras pessoas. Bom, então, como eu já falei, os estados não estão mais simplesmente do lado das empresas, mas envolvidos tão completamente nos mercados de ações e títulos, inclusive por dívidas, que os próprios estados enfraquecem quando esses mercados enfraquecem, correndo o risco de falir quando os últimos quebram. Então, assim, uma coisa interessante do livro dela também é fazer essa relação com o mercado financeiro, porque o próprio governo emite títulos de dívidas públicas em que as pessoas compram esses títulos valorizam, desvalorizam, e como essa relação tão próxima do governo com as instituições financeiras, e quando a instituição financeira quebra, o próprio governo, o Estado, por estar tão próximo dessas instituições, eles quebram também. Por isso que eles são os primeiros a serem ajudados, né? Então, no final das contas, a população dos R$ 600 vai ser a última coisa que vai funcionar, porque o primeiro dinheiro que precisa ajudar é ajudar o capital financeiro, é ajudar os bancos que tiveram as suas ações desvalorizadas e despencou, são as empresas que quebraram, as grandes empresas. Então, você tem toda uma relação de grandes empresários que consomem, compram títulos, e esses títulos não podem ser vendidos em massa, senão você tem uma quebra do governo. Então, no final das contas, o mercado econômico ele tem uma relação muito próxima com o governo, e o governo acaba dependendo do bem-estar do mercado econômico para estar bem e saudável, né? Então, o jurídico da forma econômico, diminuindo o poder da atuação de sindicatos e legitimando o benefício jurídico aos grandes empresários. Então, a gente vê muito incentivos fiscais, a gente vê muito perdão de dívidas aos grandes empresários. Os grandes empresários eles conseguem pegar dinheiro emprestado a juros muito mais baixos do que uma pessoa física. Então, quanto mais dinheiro você tem no banco, melhor você consegue um investimento. Então, tem investimentos que você só consegue começar a entrar no investimento que rende muito mais com valores altíssimos, né? Tipo, acima de, sei lá, de 100 mil. Para uma pessoa física, entrar no investimento com 100 mil é alto, mas em compensação, para uma empresa, não, né? E são os grandes aportes iniciais que são os lugares em que rendem mais dinheiro. Então, no final das contas, o mercado financeiro ele funciona para quem tem dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais lucro você ganha. E assim você tem também o monopólio das empresas. Quanto maior a empresa e mais sólida a empresa, mais as pessoas compram ações dessas empresas. E isso não é um livre mercado de livre concorrência, é um mercado que, ao você deixar as coisas livres, elas geram monopólios, porque as empresas menores elas são engolidas pelas empresas maiores. Então, não tem essa ficção, né? Não existe esse livre mercado de competição de várias empresas, porque o que acontece é que uma empresa só ela consegue, então, aglomerar todo o dinheiro para si. E aí o mercado financeiro é um grande lugar que você justamente coloca o seu dinheiro nas grandes empresas, porque elas são as que têm menos risco, e as pessoas sempre preferem, a maior parte das pessoas, investir o seu dinheiro numa empresa que tem menos risco, do que, por exemplo, uma startup, né? Uma empresa pequena, em que o risco da empresa pequena quebrar é muito maior do que a empresa grande quebrar. Então, acaba que a concentração de dinheiro nas empresas grandes ela fica muito maior, porque as pessoas consomem muito mais ações nessas empresas grandes. E isso, no mercado financeiro, acentua essa facilidade também da própria pessoa física ir lá e comprar uma ação da empresa grande, né? De um grande mercado.
Bom, e aí os protestos sindicais, tudo isso, trabalhador, direito trabalhista, tudo isso é enfraquecido em nome, então, desse bem-estar do mercado. Para o mercado crescer, para a empresa crescer, lucrar. E ainda por cima, os lucros dessa empresa são distribuídos em dividendos. E esses dividendos, eles não têm tributação. Então, você tem grandes pessoas, assim, os super ricos, por exemplo, que têm milhões na bolsa, e esses milhões que eles recebem mensalmente em dividendos, em fundos imobiliários, eles não são taxados, né? Eles são isentos de imposto de renda. Então, você que tem um apartamento e coloca para alugar, você paga imposto de renda em cima do seu aluguel. Mas o cara pode ter 1 milhão de ações em fundos imobiliários rendendo na conta dele e ele não paga imposto de renda em cima dos dividendos recebidos. E o Brasil é um dos poucos lugares do mundo que acontece isso. E aí muita gente fala, bom, mas se taxar, as empresas vão embora. Essa é a justificativa que as pessoas têm. Mas, em compensação, elas podem ir embora para 1 ou 2 países que fazem isso, né? Que não taxam os dividendos. Bom, já vimos, então, que o socialismo se transforma na justiça social e a extrema liberdade individual e o sacrifício compartilhado. Bom, então, o que seria isso na perspectiva da Andy Brown? A virtude cidadã é retratada na forma de empreendedorismo responsabilizado. Ela também é o quanto o sacrifício compartilhado potencialmente necessário a uma economia saudável ou problemática, mas acima de tudo flexível. Esse sacrifício pode variar entre sofrer os efeitos diretos da terceirização dos postos de trabalho, cortes em alianças, salários ou benefícios, e sofrer os efeitos indiretos da estagflação, restrição ao crédito, crise de liquidez ou de moeda. Pode ser amplamente compartilhado como a redução de investimento estatal em educação ou ser sofrido individualmente com o fenômeno último contrato, primeiro demitido. Pode também, como é o mais frequente, ser sofrido desproporcionalmente mais pelo grupo ou classe mais fraco, como é o caso das alianças ou férias coletivas involuntárias ou da redução dos serviços públicos. Então, de modo geral, as pessoas elas sofrem com essas medidas que às vezes as pessoas falam, não gosto de política, não me interesso por política, mas a política ela atinge os trabalhadores, as pessoas, qualquer pessoa que vai precisar de um emprego. E aí fala-se muito de tipo abrir um negócio. Abrir um negócio é um dos investimentos de risco, né? Porque os investimentos eles são divididos entre os mais conservadores e os mais arriscados. Abrir o seu próprio negócio é um dos maiores investimentos de risco, né, que tem, porque você pode perder todo o seu capital colocado. E no Brasil também, você pegar um dinheiro emprestado para abrir o seu próprio negócio, os juros são altíssimos. Você não tem um juros razoável para um microempresário abrir o seu negócio, né? Então, um grande empresário ele consegue juros muito menores do que um pequeno empresário quando for pegar empréstimos. Então, o Estado desinveste e o indivíduo vira empreendedor. Essa é a ideia, então, da flexibilização e responsabilização dos indivíduos, né? Por meio desse binômio atuação, culpabilidade, indivíduos são duplamente responsabilizados. Espera-se que cuidem de si mesmo e são culpabilizados por seu próprio fracasso em prosperar e do bem-estar econômico, e são culpabilizados pelo fracasso da economia em prosperar. Ou seja, se os indivíduos se revoltam contra o projeto neoliberal, eles são culpabilizados pelo fracasso econômico. É tipo, olha, a gente só está vivendo esse fracasso porque tem um bando de gente que está impedindo que a gente faça o que a gente quer. Se as medidas, que a gente ouve isso muito agora, né? Se as medidas econômicas não forem aprovadas, se a reforma trabalhista não passar, se a reforma da Previdência não passar, nada disso nada vai para frente, e culpa-se os trabalhadores que estão impedindo isso, culpa-se os partidos que estão impedindo as reformas trabalhistas de irem para frente, como o atraso econômico. E aí os culpados, né? Os trabalhadores gregos, os pensionistas franceses, os funcionários públicos da Califórnia, de Michigan, os beneficiários da assistência social norte-americanos, estadunidenses universitários, os novos imigrantes europeus e os bens públicos em geral. Portanto, não só são descritos como sanguessugas,
que operam num velho mundo de privilégios ao invés de se virarem sozinhos. Eles também são culpabilizados por afundar os estados em dívidas, emperrar o crescimento e levar a economia mundial à beira do colapso. Então, essa ideia de que, por exemplo, os bolsistas das universidades públicas são sanguessugas que estão ali impedindo o progresso, os bolsistas do Bolsa Família são os culpabilizados por o governo estar gastando dinheiro com isso. E a ideia, que se você pensar numa ideia do Estado aristotélico, né, é que você tem a arrecadação do dinheiro do Estado pelos impostos e esse dinheiro ele é distribuído para as pessoas. Então você faz o dinheiro circular através dessa distribuição do dinheiro. E se você pensar que o Estado ele deveria distribuir pensando em justiça social, você tem que distribuir para aqueles, tirar daqueles que têm mais, que têm em excesso, e distribuir para aqueles que têm pouco, né? E justamente se você tem uma sociedade como a nossa, que privilegia a ideia da educação, se você acha que educação é uma forma de você investir em capital humano para que essas pessoas, no final das contas, elas consigam empregos que elas sejam melhor remuneradas e com o passar do tempo você tem uma classe média maior, é justamente essa ideia das bolsas, né? A bolsa permite com que você estude e que você possa se dedicar, então, a se qualificar para, no final das contas, conseguir um emprego que consiga te render um pouco mais do que um emprego sem uma capacitação. E nem todas as pessoas teriam a capacidade de se dedicar somente a estudar numa sociedade desigual como a nossa, em que muita gente precisa trabalhar e estudar, e aí você muitas vezes não pode cursar uma pós-graduação porque você precisa trabalhar. Ou então você tem que abrir mão do seu emprego para conseguir estar fazendo uma pós-graduação, que muitas vezes as aulas são à tarde, ou então mesmo cursar uma faculdade, né? Muitas faculdades públicas são integrais. Então, no final das contas, as bolsas elas servem para promover justiça, para fazer com que aquelas pessoas que não teriam condições de estar ali poderem estar. Bom, aí ela vem com a ideia de economicização da política. A economização da política e a redução da cidadania como investimento responsabilizado em si mesmo, por um lado, e como capital humano para a nação enquanto empresa, por outro, significam que a cidadania é despida de voz e engajamento político substantivo. E a virtude cidadã, resumida, a um acomodar-se sem queixar, a vida econômica da nação. Enquanto capital humano, somos autoinvestidores, responsáveis por nosso sucesso ou fracasso, condenados à dependência e à expectativa de benefícios, e também um recurso nacional. Bom, isso já está dizendo o que eu já falei antes, né? Então, os indivíduos mesmos, eles se engajam no projeto neoliberal, então essa é a questão principal, que os indivíduos eles são convencidos de que o neoliberalismo é o melhor, e aí pega-se exemplos de neoliberalismos em países que deram certo, e aí, tipo, se eles fizeram, se eles adotaram, só que aí o que, né, muitos economistas vão dizer, olha, as condições sociais de implementação do neoliberalismo, elas são várias, em países diferentes, você não pode pegar um exemplo X que deu certo se as condições iniciais são outras, né? É a mesma coisa a gente entrar numa sala, numa universidade privada, rica, tipo PUC da vida, em que as pessoas muitas vezes têm dinheiro para pagar, pelo menos a maioria, né? Um ou outro é bolsista, mas a maioria paga uma mensalidade, do que você pegar, por exemplo, alunos da FAM, que é uma universidade à distância, em que o perfil do aluno é o cara da classe mais pobre que paga um curso universitário à distância que custa R$ 120 a mensalidade. Então, são contextos diferentes, né? Se a gente fosse implementar um regime neoliberal em cada lugar, você distribui riquezas, outro você distribui pobrezas, e como você trata isso, né? No final das contas, são mundos diferentes. Bom, a ideia, então, de que o neoliberalismo promete libertar a cidadania do Estado, da política e, ao mesmo tempo, das preocupações com o social,
na prática, ele integra tanto o Estado quanto a cidadania a um projeto comum de crescimento econômico, fundindo moralmente autoconfiança hiperbólica e disposição sacrificial. Então, essa é uma ideia que ela traz de que o Estado se isenta das questões sociais e pede para as pessoas entrarem no jogo fazendo esse sacrifício em nome de um futuro melhor, né? Em nome de um progresso social. Bom, e por fim, cidadania e racionalidade neoliberal. Então, a ideia, então, sinônimo de devoção, patriotismo e submissão. Então, a ideia de uma cidadania do sacrificial é essa cidadania da devoção, do patriotismo por uma nacionalidade, é preciso você se sacrificar. E esse sacrifício pode ser até mesmo da morte. A gente vive no período da Covid, em que o próprio presidente falou, algumas pessoas vão ter que se sacrificar para o bem da nação, para o bem do país. Então, como isso vira um discurso possível, porque é um discurso neoliberal, que acredita que alguns têm que se sacrificar para o bem de todos. E aí, esse bem de todos é o dito bem do mercado financeiro, do desenvolvimento econômico, mesmo que isso não se reflita exatamente na vida individual das pessoas, mesmo que isso não se reflita em salários, em bem pagos, em dignidade, em direitos trabalhistas. Isso se reflete em ter emprego, né? Ter trabalho, não necessariamente um emprego de carteira assinada, com direitos, com tudo que já vinha sido conquistado, mas que agora está sendo revisto. Bom, então, só fechando aqui, né, citando Andy Brown, o cidadão totalmente responsabilizado não reivindica proteção contra as bolhas que, de repente, estouram no capitalismo, contra as recessões diminuidoras de postos de trabalho, crise de crédito e colapsos do mercado imobiliário, os apetites do capitalismo por terceirização e seu prazer recentemente descoberto em apostar contra si mesmo ou catástrofes. Esse cidadão também aceita a intensificação da desigualdade no neoliberalismo como básica para a saúde do capitalismo, o que engloba salários baixos na linha de pobreza e de muitos e as compensações infladas de banqueiros, CEOs e muitos administradores de instituições públicas e também o acesso reduzido dos pobres e da classe média a bens anteriores públicos, agora privatizados, como educação superior e serviços municipais. Bom, então, assim, teve uma reportagem há pouco tempo atrás sobre o salário do CEO da Disney, que era altíssimo, enquanto que os trabalhadores, né, do parque mesmo, que lidavam, que botavam fantasia, eles recebiam muito pouco. E mesmo com o parque da Disney rendendo tanto, em vez desse dinheiro ser distribuído para os trabalhadores, o CEO aumentou o seu próprio salário. Então você vê que, no final das contas, essa liberdade econômica que se dá, ela não necessariamente faz essa divisão dos bens, né? Se você não tiver leis, as empresas elas vão criar suas próprias leis. E sem essa preocupação de justiça social, as desigualdades sociais elas se acentuam cada vez mais. E um grande problema que a gente tem hoje é o problema da desigualdade social, né? Então, cada vez mais a gente vê diminuição de leis trabalhistas, a ideia da individualidade, da competição entre as pessoas, e, ao mesmo tempo, as empresas, os CEOs ganham cada vez mais, mesmo a empresa lucrando, esse dinheiro, esse bolo, né, não é repartido pelos trabalhadores, que são, de fato, quem faz as coisas funcionarem, né? Então, muitas vezes as pessoas associam socialismo a uma ideia de pobreza, quando, na verdade, é a ideia de que os sujeitos a tudo produz, eles a tudo pertencem. Então, é essa ideia de divisão, né, de justiça social, que, no final das contas, é o que está sendo retratado como socialismo hoje em dia, né? Que muita gente fala, não sou nem de esquerda nem de direita, como se a esquerda fosse alguma coisa, quase uma pessoa, né? Aí vira a esquerda. Ele vira um ente, assim, tipo, metafísico que existe. Então, assim, no final das contas, são relações de poder em que você tem empresas, interesses de empresas, essas empresas associadas ao interesse de estados, os estados criando leis, essas leis atingindo pessoas, criação de discursos e as pessoas internalizando esses discursos como certo, como errado, levantando bandeiras neoliberais, mas muitas vezes
sem saber as consequências do neoliberalismo. É isso, gente. Falei pra caramba. Falem aí. Pri, Oi. todas as objeções que eu fiz da outra vez, acho que agora não tem nenhuma para fazer. O texto da Mary Bryce é sensacional, tua presença foi brilhante mesmo. É, sensacional, muito bom. Tá com a garganta seca? Falei pra caramba. Ai. Cara, você falando as coisas assim, deixa eu fechar aqui a janela. Assim, foi realmente a apresentação do texto, né? O que eu fiquei pensando, Pri, na hora que você falou, tá falando, é uma relação com que eu acho que até você estava acompanhando, que eu vi você comentando, que o Adriano, que é o presidente da Ampof, né, o Adriano Correia, ele deu uma palestra nessa semana sobre Foucault, biopolítica e... acho que foi isso, Foucault e biopolítica. E chegou uma hora que ele falou sobre o Achille em Baby, né? Onde ele lá comentou sobre o Baby e tudo.